Bem, eu falo que lançar um filme de terror brasileiro precisa do alinhamento de vários planetas para isso dar certo. E a parte mais difícil é fazer esse filme chegar ao público. Eu sempre quis fazer um Baby Boy, sabe? E filme de terror. Quando rolou esse, eu fiquei, caramba, que massa. As pessoas podem esperar do Prédio Vazio muita diversão, muitos fantasmas e também um estranhamento muito gostoso de se assistir na tela. Cadê os moradores desse prédio? A temporada acabou ontem, todo mundo foi embora. Eu sou praticamente a única alma viva. Acho que o Prédio Vazio é um filme muito brasileiro, com visual bem capixaba. O que acontece no Espírito Santo é algo que acontece em várias cidades do litoral, desse imenso litoral do Brasil. Fazer ele chegar ao público é um desafio, assim. A gente está bem esperançoso que as pessoas se identifiquem e principalmente se divirta. O brasileiro adora terror. O brasileiro que vai no cinema assistir Annabelle ainda não descobriu o cinema de terror brasileiro. Eu acho que existe um muro, uma grande dificuldade em todas as etapas, mas a cada ano produzimos mais filmes de melhor qualidade. Então acho que aos poucos essas pedras do caminho elas vão caindo, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu não acredito que um filme vai resolver. Eu acho que aos pouquinhos, a cada ano, mais pessoas descobrem que existe esse gênero de ser feito no Brasil também, que pode ser legal, que pode ser divertido, que pode ser assustador. E eu acho que o meu grande objetivo com o Prédio é fazer essa aventura assustadora em um cenário que as pessoas conhecem. Porque eu cresci assistindo filmes de terror em outros países, com uma sociedade muito diferente, com casas diferentes, com carros diferentes, com escolas diferentes, com pessoas com caras diferentes. Então, assim, assistir um filme onde as pessoas podem se identificar como nosso país, eu acho que é uma coisa muito, muito bacana. O Prédio Vazio, eu espero que seja uma pedrinha que caia, assim, nesse caminho difícil. O que você tá fazendo aqui? E vou pra Guarapari, ué. A gente não conversou que a minha mãe é problema meu? Olha, eu quero te ajudar no que for preciso. Eu tive um sonho. E eu sei que uma coisa muito ruim vai acontecer com a minha mãe. Eu acho que em Guarapari eu tive a primeira sessão com um público não cinéfilo. E eu percebi que o filme é muito assustador. As pessoas ficaram muito mais assustadas do que eu esperava, na verdade. Eu sou fã de filme de terror, vejo filme de terror há muito tempo, então não tenho muita noção do grau de medo, mas assim, eu acho que esse tema de almas tal, é uma coisa que pega muito as pessoas. Eu acho que eu deveria ter feito um filme sobre isso antes, em vez do sétimo. É isso. Algumas pessoas vão no cinema e acham muito engraçado, né? Tipo, porque tem a parte cômica e tal, e se divertem muito. E tem outras que ficam assim, aterrorizadas. Tem uma amiga minha que fala: amiga, eu nunca mais vou ver esse filme de novo, porque tô tendo pesadelo até hoje. E ela fala que ela tá sozinha em casa, ela começa a tampar assim, a visão periférica dela pra não ver nada, porque no filme tem isso, né? Que você não vê fantasma olhando na cara de frente, você vê pelo lado, né? São várias reações diferentes, assim, e é muito interessante acompanhar, né? Ver a opinião das pessoas e tal, mas todo mundo sai com uma impressão forte, né? Principalmente eu percebo um estranhamento enquanto linguagem. Porque eu acho que o cinema brasileiro ele vai muito para um viés muito ultra-realista, político, né? E eu acho que o Prédio Vazio é uma curva muito diferente do que se faz assim. A artesania que o filme é feito traz esse estranhamento que rola um interesse a mais, sabe? Nossa, tá estranho isso, eu não consigo identificar muito bem o que é que está sendo usado, mas alguma coisa ali que o público percebe que tem uma atmosfera fantástica, não só no enredo, mas na forma prática que é feito também, sabe? A minha mãe, ela chama Marina. E ela tinha ficado nesse prédio aqui, nesse andar. A gente veio procurar ela. Vocês invadiram um prédio, eu vou chamar a polícia. Esse apartamento é meu! É seu, é? Você gosta de cruz, né? O Prédio, ele nasceu com essa ideia de ser filme-escola. Foram 280 vagas em todos os setores, desde captação de som, fotografia, interpretação, direção, produção, figurino, maquiagem. E os alunos que se destacaram, nós contratamos, e 50% da equipe foi formada por essas pessoas.
mapear essas pessoas interessadas em cinema é muito importante para mim continuar produzindo no estado que eu nasci. Essa oportunidade de presenciar um set na prática e principalmente o intercâmbio entre profissionais com mais experiência e jovens foi uma coisa muito boa para o filme. Eu, por exemplo, a mim era emocionante ver a Lorena contracenando com a Gilda, que é uma mulher, para mim a Gilda é a rainha do terror brasileiro, assim, uma experiência muito grande e poder ter essa troca foi muito, muito bacana. Todos nós nos sentimos felizes, assim. Meu primeiro filme urbano e eu acho que a gente arriscou algumas coisas que eu gosto muito de uns efeitos artesanais que seria dos primórdios do cinema, como usar miniatura para fazer o prédio. Tem cenas que o céu é feito de algodão, tem momentos que o mar é feito de plástico. Eu não sei até quando o público reconhece isso, mas eu acho que o público sente alguma coisa diferente. E uma das coisas que eu acho divertida, assim, dediquei bastante tempo a criar fantasmas que estão escondidos. Por vários cenários tem fantasmas escondidos que eu acho que as pessoas... Muitos deles as pessoas não veem, a não ser que eu acho que assisto o filme mais vezes, mas eu acho que isso também gera um certo incômodo. Eu acho que mesmo sem a pessoa conscientemente ver esses fantasmas, eu acho que ela sente que tem alguma coisa diferente ali. Esse filme, ele tem um take que foi gerado por computador só, que foi feito depois, assim, que eu assisti uma falta do mar, que é uma imagem de um fosso de elevador assim visto de cima. É a única imagem, o resto foi tudo prático. Eu me orgulho de soluções, porque uma das coisas é a gente maximizar um orçamento muito pequeno. Então, assim, a gente teve várias soluções criativas. O fosso do elevador é um canto de um muro, de um terreno do fundo da produtora. A gente não conseguiu construir o cenário do lado de fora do prédio, nos fundos, que era um cenário que deveria ser construído, mas o orçamento e o tempo não deu. Aí a gente decidiu fazer a cena do ponto de vista de um fantasma olhando pela janela. Então, é uma janela colorida. E ficou uma cena bonita, que eu gosto, assim. A grande coisa do filme, e isso eu percebi nas primeiras sessões, eu fiz uma sessão teste, perguntei, é as pessoas acreditarem no prédio. Eu acho que esse era o grande desafio, porque nós não filmamos em um prédio, não tem nenhuma cena feita em prédio. Por incrível que pareça, ninguém quis deixar a gente filmar em um prédio, um filme de terror. E esse era o meu principal medo, das pessoas não acreditarem no prédio, mas o público que viu até agora, todo mundo acreditou que um prédio existe. Então eu acho que esse foi o maior desafio, não foi fazer monstro, nem cenas de ação, que isso é o que eu mais gosto, eu faço cinema para fazer cenas de ação. Foi muito legal amarrar a Gilda pendurada assim, fazer ela voar, foi divertido. Ela se divertiu, a gente se divertiu bastante. Isso aqui é um cemitério. Agora vocês entenderam onde vocês estão. Você precisa sair desse prédio. Eu, às vezes, penso que eu queria muito ser um diretor elegante, igual Marco Dutra, assim. Mas os meus filmes, as pessoas gritam muito. E uma das coisas que acaba para fazer os atores chegarem nesse ponto é que o diretor acaba gritando também. Mas eu sou um gritador, eu acho que isso faz o ator se soltar também, além de coisas. Que aí tá todo mundo gritando e tem essa catarse. Eu acho que a grande diferença de atuar no terror é que tem uma coisa que lembra brincadeira, tipo, quando você é criança, você fica sujo o dia inteiro. E aí é muito assim, você fica sujo o dia inteiro, e aí você berra. Eu vi acho que foi até um tweet uma vez, que todo mundo tinha que ter a oportunidade de abrir a janela uma vez por dia e berrar. E aí eu acho que no filme eu tive, tipo, essa oportunidade, aí eu berrei muito, assim. E é muito bom, realmente, é, tipo, muito terapêutico mesmo, sabe? Todo mundo devia fazer um filme de terror uma vez na vida. É terapêutico mesmo, né? Você grita ali os demônios. E interessante se perguntar isso, porque eu lembro que quando a gente tava construindo os personagens, o Rodrigo me falou uma coisa super bacana, assim. Ele falou que o Fábio ia ser a mocinha do filme, né? Porque ele queria realmente inverter o clichê. E o Fábio, o personagem masculino desse filme, ser o personagem o sexo frágil e ser o personagem que tem medo, que grita. Ele grita pra caralho no filme, assim, todos os sustos ele grita. Então, quando eu entendi isso, eu percebi, cara, então eu vou investir nesse negócio, sabe? Nesses sustos exagerados, assim, que tem um grito. Eu acho que vai quebrar esse negócio que a gente espera, que o cara vai salvar a mocinha no final do filme, né?
E eu acho que foi muito assertivo, assim, ele ter invertido isso, sabe? Principalmente dentro dos clichês dos próprios filmes de terror, barra quase slasher também. Então isso foi muito interessante, sabe? Esse projeto nasceu para ser feminino, eu tinha vontade de fazer isso, acho que meus primeiros filmes eram muito masculinos. Eu tinha vontade de fazer um filme com mulheres fortes. Hoje eu convivo com muitas mulheres fortes e foi feito com todo respeito, assim. E acho que elas tornaram o filme melhor e mais fácil de ser feito. O Prédio é um filme muito feminino, assim, tanto na frente das câmeras quanto atrás. A equipe, boa parte, é feminina. E tem uma coisa muito sobre o amor materno, né? O filme é muito movido pelo amor da mãe pela filha. E da filha pela mãe também, né? É uma coisa sobre também a raiva feminina, a força feminina. A Luna, ela é obstinada, ela é determinada. E ela é muito mais forte do que o Fábio. E ao contrário, né, de principalmente os filmes de terror mais antigos, né? Que tem a mocinha, que é a que mais sofre, né? Que tem até essa questão, né? Que, nossa, sempre as mulheres que sofrem muito mais. Sendo que nesse filme, todo mundo sofre, né? Porque é filme de terror, mas o Fábio, né? Sofreu muito mais, enfim. E aí tem essa inversão, que o Fábio é o frágil, o romântico, né? Enquanto a Luna, ela tá determinada a encontrar a mãe dela. Então a gente fez essa construção, sabe? Criamos várias coisas, criamos, né? O relacionamento deles antes. Mas que personagem você assistiu para se inspirar? Assisti o Mártires, aquela cena inicial da menina correndo, quando ela tá, tipo, sem forças, no limite das forças, né? E era pra ter isso nas personagens. A gente assistiu Vênus também. Suspiria, o antigo, o novo. Eu e a Lorena, a gente fez muito isso, né, Lore? De tentar criar um passado desses personagens, né? Porque ali o filme se passa em 2 dias, no máximo, né? Eu acho que é isso. Então, muito da experiência desses 2 personagens ser contada a partir da situação deles na hora, né? Então, a gente teria que criar lembranças para na hora do presente que está sendo filmado, aquele explodir de alguma forma. Eu sempre quis fazer um Baby Boy, sabe? Em filme de terror. E quando rolou esse, eu fiquei, caramba, que massa, que massa. E eu acho que nem personagem, né? Mas um dos atores que eu vi muito, assim, nesse trabalho, apesar dele performar muito a masculinidade pela época, mas que ele foi uma luz, assim, foi o Jamie Dean. Eu sabia que eu tinha ele, até porque ele é uma referência pra mim, mas eu queria fazer ele meio ridicularizado, sabe? Uma coisa assim, quase meio cafona. E eu lembro que em Tiradentes, em algum dos debates do filme, um cara da plateia comparou o Fábio com o Scooby-Doo, o Salsicha do Scooby-Doo. E eu, assim, achei genial, porque não foi o que eu não tinha esse personagem na cabeça, mas depois eu fiquei pensando... Salsicha é foda. Mas eu achei isso muito bom, porque foi meio com a mistura dos dois, assim, sabe? Tinha o Baby Boy, mas era um Baby Boy meio ridículo, assim, aquela camisa florada, meio praeiro, assim, com sandália, sabe? Então eu amei fazer isso. Por que ela tá fazendo isso com a gente? Eu vou até o inferno com você. Seu nojento, seu filho da puta! Tem alguma coisa de lindo aqui. O Prédio Vazio, ele vai... Pera, vai primeiro. Eu acho que o público vai rir muito, vai se divertir muito, mas ao mesmo tempo vai passar uma mensagem incrível, sabe? Que é realmente você olhar as mulheres, e principalmente as mães, com o olhar que elas merecem, sabe? E ver elas de uma forma, assim, não romantizada, sabe? Mas uma forma, assim, até cruel de se falar, mas eu acho que essa crueldade, no sentido artodiano, fica mais pulsante, assim. E eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que é uma crítica muito divertida, principalmente porque é divertida, sabe? Não cabeçuda demais. As pessoas podem esperar do Prédio Vazio muita diversão, muitos fantasmas e também um estranhamento muito gostoso de se assistir na tela. Eu acho que o terror é um gênero, tenho falado muito isso, é um gênero corporal, onde você tem uma descarga de adrenalina e você tem uma descarga de dopamina, de prazer químico no cérebro através de imagem e som. E eu acho que os meus filmes eles são muito brasileiros e eu sempre tentei fazer filmes divertidos. Quero que o público se divirta com meus filmes, com todos os meus filmes. E eu acho que é isso. Tomara que essa bolha cresça. Prédio feio da porra.